arquivos da Secretaria de Estado estão sempre disponíveis, as portas da Secretaria estão abertas para quem quiser ver os processos. Esse EIA apontava o ponto C, foi feito estudo, foi referendado, foi aprovado e foi feita essa dragagem utilizando o ponto C. Não se chegou a esse volume de 2 milhões de metros cúbicos e depois uma série de pequenas intervenções em pequenos estaleiros, 100 mil metros, 50 mil metros, eram também direcionados pela então FEMA para o ponto C como o ponto estudado para esse tipo de atividade. Eu vou me permitir fazer uma inferência com relação ao processo econômico que o Estado vive. Nós tivemos, durante esses 10 anos, esse ponto C sendo usado sem grandes polêmicas. Não tivemos grandes polêmicas, porque provavelmente o ritmo de tirada e o uso dessa área era uma coisa de uma frequência bastante baixa. Quando foi agora, nos últimos 3 anos, nós tivemos pelo menos duas grandes obras de dragagem na Baía de Guanabara. Uma feita pelo próprio Estado, que é a dragagem do Canal do Cunha. E a outra feita por docas, que era a ampliação de calado na segunda etapa aqui no Porto. Essas duas obras, somadas ao volume, vieram também para o ponto C, né? Aí já reavaliado o volume que tinha sido designado naquele primeiro EIA de 2 milhões, já visto que poderia suportar mais, mas sem uma análise, no meu entendimento, adequada da frequência de uso disso e da velocidade de uso disso. Então, quem viu, por exemplo, as dragas que foram utilizadas no porto, eram verdadeiros navios e com camichel, tirando um volume absurdamente grande. Esse material despejado aqui deu bastante queixa, que começou há uns 2 anos, e nós imediatamente, eu ainda estava na presidência do INEA, determinamos que fosse para 10 quilômetros de distância da Tiririca e 10 quilômetros de distância das Cagarras. Esse ponto D aqui, que passou a ser usado em 2010, ele é exatamente a interseção de 10 quilômetros das Cagarras e 10 quilômetros do Parque da Tiririca, mantendo, de acordo com a CONAMA, até a distância de amortecimento aí de 10 quilômetros das unidades de conservação, ambas aqui nesse caso. E a gente baixou para, se fosse feito estudo aprofundado desse ponto, da quantidade e capacidade dele receber. Continuou a haver reclamação, volume muito grande retirado pela população. Os estudos de dispersão todos foram feitos antes da gente determinar esse ponto. Eu vou mostrar aqui o que é um estudo de dispersão, porque que a gente tem certeza que o sedimento não vai dar à praia, mas a gente detectou falhas no processo de separação de lixo dessas embarcações. Na realidade, esse processo de camichel usado pelo porto, ele pega o que está no fundo. Se tiver uma cadeira, se tiver uma bolsa, se tiver saco enterrado no fundo, ele vem junto e isso não estava sendo adequadamente peneirado dentro dessas embarcações. A da Secretaria de Estado tinha menos problema quanto a isso, porque ela foi feita com sucção, que passava por um peneiramento, inclusive em terra, desarenamento, para depois ser lançado em alto mar. Até porque originalmente ela foi feita para ser lançada dentro da Bahia, em algumas cavas da Bahia para fechar. Mas na época, eu ainda estava na presidência dela, nós não autorizamos lançar nessas cavas dentro da Bahia. E ela teve que vir para cá, para fora também. Então, diante disso, e obviamente de uma guerra de discussões, porque a gente tem o modelo e a gente tem certeza que o sedimento fica restrito, mas a população e os pescadores, mostrando ali redes sujas, mostrando uma série de situações, questionaram 2 aspectos importantes. Primeiro, esse do lixo, que realmente fugia ao controle, porque você não vai conseguir fiscalizar todas as embarcações, e se não tiver um peneiramento adequado, o modelo ele é feito para o sedimento arenoso e o sedimento siltoso, e aí você sabe aonde vai cair. Pelo movimento de corrente, a situação mais crítica que tiver de vento e tudo. Agora,
Guanabara, todo dia golfa para fora toneladas de lixo também. Né? A Dora, que frequenta o catamarã, sabe muito bem que vê lixo pela Baía de Guanabara o tempo inteiro. Então, o lixo que os pescadores estão pegando cada vez mais aqui não é, evidentemente, só disso, é um lixo que também a Baía de Guanabara põe para fora. As nossas ecobarreiras estão tirando hoje mais de 20 toneladas dia. E isso não faz nem cócega do volume de lixo que está chegando na Bahia. A população que saiu de uma classe menos favorecida para uma classe maior consome mais. O volume de lixo aumenta a cada ano. Há 10, 15 anos atrás, você fazia um cálculo de lixo para um aterro sanitário com meio quilo ou 600 gramas por habitante. Hoje não se faz com menos de 1 quilo por habitante. Quer dizer, então cada um de nós produz 1 quilo de lixo por dia. Então, nessa conturbação nossa aqui, os nossos rios são verdadeiros canais de lixo para dentro da Bahia. Bom, nós fomos lá, sentamos com o subcomitê, o Ministério Público também foi acionado, também nos questionou, e o outro ponto levantado pelos pescadores é de que essa região tem parcela de pesca, que é uma região importante para a pesca, que mesmo que não fosse dar à praia, não é uma área interessante. E o próprio subcomitê, nas suas discussões, avaliou dois aspectos. Disse que se a gente passasse da isómata 50, que é profundidade acima de 50 metros, porque nesse ponto aqui a gente está na casa de 38 metros, se a gente passasse 50 metros, não haveria problema com parcel, com certeza não pegaria nenhum parcel de pesca, e pelo nosso modelo já mostrar que aqui não dá, a gente traçaria o modelo aqui e veria o que aconteceria. Provavelmente também teria condições, bastaria, obviamente, a decisão política nossa de trazer para cá, porque isso encarece para quem tem que dragar, que vai viajar para mais longe. Problema nenhum. Pague quem tem que fazer, é o preço do progresso. Tem os que precisam. Quer dizer, então, eu tenho muitas correntes dentro da área ambiental que, olha, se o modelo pode ser aqui, por que eu vou levar para mais 5 quilômetros? Mas aí foi uma decisão política e a gente tomou a decisão por esse ponto F, que ultrapassa, vai a 53 metros de profundidade. Deixa eu botar um outro aqui que está aí, por favor. E que nesse ponto, a gente, esse aqui, modelagem, bota essezinho aqui, vou ver se está aqui, esse aqui, o terceiro, esse aí. Isso aqui é só para vocês verem como é que funciona uma modelagem. Aí vai se contando a dispersão a cada 4 horas de um volume de 40 mil toneladas sendo lançadas continuamente no ponto, e aí as condições mais adversas de vento batendo, vento sudoeste, o vento pior que tem, trazendo material para a costa, com corrente, época do ano menos favorável, e aí você roda. Isso aqui, óbvio, sinteticamente, aí, 1 mês de despejo de material, aqui já areia. Areia muito fina. E o próximo, bota aquelezinho de baixo, para vocês verem, é esse aí. É o silt, que é o que vai mais longe, porque ele é carregado mais fácil pela água. Então aqui vai mostrando como é que ele faz a dispersão dele durante o período todo de 1 mês. Pelo movimento das correntes, quando a gente tira modelado aqui no C, no D, é sempre paralelo à costa. Ele não anda em direção à costa, pela questão das correntes e mesmo dos ventos mais favoráveis. Pode fechar ali. Então, essa situação explica o que aconteceu, e aí foi só no título desse documento, só daqui, até lá em cima. Nós exigimos, suspendemos as dragagens, estão suspensas já há algum tempo, exigimos de todos esse termo de referência que nós fizemos para avaliação ambiental integrada da condição de todos usarem, porque uma coisa embora a DOCA seja um volume grande, mas uma coisa é um usar 100 mil, outro usar 900 mil, outro usar 200 mil, outra coisa é o somatório disso tudo e a frequência com que você vai usar o ponto dentro do que está modelado. Então, esse estudo tem
está à disposição de todo mundo, tem contexto histórico, vai só descendo para a gente ver os títulos. Então ele caracteriza bem a situação toda, depois ele vai propondo uma série de estudos bióticos, estudos físicos a mais, estudos na estatística pesquisa, tem um monte de coisa aqui que a gente está exigindo das empresas para fazer esse estudo integrado no uso da área F. Vai ser feito também para a área D e tudo, mas a contratação do estudo vai liberar o uso da área F, que é essa nova, mais longe, a 15 km de distância. Então isso a gente já apresentou ao Ministério Público, o Ministério Público não nos fez nenhum questionamento contrário, pelo contrário, disse que queria mesmo uma avaliação ambiental integrada e a nossa expectativa é ter esse estudo concluído aí em mais 6 meses. Nós vamos já liberar o uso do ponto F nesse período, porque a gente tem a segurança dele do ponto de vista da modelagem, mas a gente está sujeitando as licenças à entrega desse estudo e à adoção de novas condicionantes que esse estudo, porventura, venha a propor. Basicamente, sobre a dragagem, esses eram os esclarecimentos que eu ia trazer. Daqui a pouco a gente entra. A gente pode perguntar primeiro sobre isso e depois sobre emissário, só para não embolar? Eu tenho 2 questões, Firmino. Primeira, assim, está falando agora de que teve um problema, por isso que o lixo estava indo para as redes dos pescadores e tal. A minha preocupação... Estou afirmando isso não. Estou inferindo que... A minha preocupação maior, tá, o lixo é importante, ele é impactante, mas eu me preocupo com uma coisa mais silenciosa, chamada contaminação. Essa área, a maior parte de onde tem as dragagens, seja a Rio Sarapuí, Bota de Iguaçu, que já teve, Canal do Cunha, Porto do Rio, Porto ali do Caju, né? Vai ter São Gonçalo e Niterói. Mas vamos falar do lado oeste, que é a parte que já está acontecendo ou já aconteceu. Baixada, que é uma região muito industrializada, uma indústria antiga, que nunca teve tantas preocupações ambientais. Toda a dragagem, antes de ser dada a licença, é feita a análise de todo o sedimento que vai ser dragado. O canal do Fundão foi feito, docas foi feito, os pontos de Niterói são feitos. Pesado, não deu no Fundão, deu aqui em docas. Em ambos os casos, toda a área mapeada com presença de metal pesado teve que ter outro tipo de tratamento. Qual foi? No Fundão, vocês viram lá aqueles pegs, todos na entrada da ilha do Fundão, todo o material e a área que foi detectada que tinha presença de metal pesado foi dragada para dentro dos bags com colocação de polímero, segregação dos bags e fechamento. E no porto a mesma coisa, essa ilhazinha aqui chamada Copeba, ela também está lá uma série de bags desses cheios, de toda a área aqui da saída do canal do Mangue, onde foi encontrado e detectado presença de metal pesado. As áreas que vão para alto mar são só aquelas onde não tem presença nenhuma de metal pesado, só de material orgânico em decomposição e silt e areia, que é a composição básica desse sedimento. Então, do ponto de vista orgânico, é como um emissário, você tem a decomposição aqui na área do entorno, e do ponto de vista do sedimento, é aquela modelagem que eu mostrei. Firmino, o que você vai fazer com essa separação? Ele está separado, vai ser descartado onde? Não vai ficar enterrado lá. Ele estava no fundo da Bahia, agora ele vai ficar lá, virou um gramado, um parque em cima e vai ficar lá. É como boa parte do mundo faz hoje quando tem resíduos oriundos de coisa, faz encapsulamento, fechamento, se trata e dá um uso, obviamente não construir prédio em cima, dá um uso de praças e de outros usos, e ele fica lá segregado e guardado. E o material orgânico está indo alguma coisa, material orgânico, nessas áreas que não tem metal, alguma coisa de orgânica tem, que é a decomposição natural. O grosso é areia e silt. No F, onde a gente tem já a modelagem dinâmica e tem a avaliação ambiental integrada que está exigindo os aspectos biológicos dele, considerando que a parte orgânica, pela distância que eu estou, do ponto
C, que já é adequado para o ponto F, inexorável C, ou a gente para toda a Baía de Guanabara. Ou então autorizando no C até que todos os estudos fiquem prontos. Isso é um tipo de coisa importante ser pactuada numa esfera de quando teve uma discussão. Lá com o CRIP, a própria sociedade falou, olha, aqui é melhor. Então usar aqui a gente tem melhor condição de ter menos impacto à população. Embora a gente tenha condição de autorizar nesse ponto os estudos que estão feitos. E vocês escolheram esse ponto baseado no que a sociedade falou ou baseado em estudos que ainda vão ocorrer? Baseado no que a sociedade falou, a gente rodou o modelo e colocou dentro do termo de referência as exigências para as avaliações ambientais dessa nova área. Além, então não houve estudo nesse ponto foi escolhido até agora baseado somente no que a sociedade falou. Esse ponto foi escolhido na busca o ponto inicial que a gente escolheu foi esse aqui, intermediário, que é o ponto E. Baseado na proposta da sociedade, que fosse para uma isóbata maior de 50, esse ponto foi escolhido para ir para mais de 50, porque aqui a sociedade alega, pelo menos a discussão lá com os pescadores, que tem um parcel chamado cavala, que pega um pedaço aqui. Então, embora a gente tenha feito mergulho, não encontrou parcel, laje nenhuma, mas a decisão política de afastar mais foi tomada. E existe a possibilidade de ficar tudo parado até os estudos serem completos para o ponto F? Só para docas. Para docas a gente exigiu um estudo muito maior, para 12 milhões de metros cúbicos, e para docas só será liberado quando ela concluir todo o estudo para esse volume, que é 8 milhões dela, mais 4 milhões dos próximos 10 anos de dragagem que possa ter na Baía de Guanabara. Docas só depois. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta antes. Não tem a ver diretamente com esse ponto, mas tem a ver com que eles falaram principalmente. Que alguns funcionários das empresas estavam dizendo que eles estavam dragando material. Boa tarde, meu nome é Marcelo, da Antiga Brasil. A gente acompanha um pouco lá. Então, às vezes, quando a gente conversa com os funcionários para saber como é que está, perguntar umas coisas. Aí, nossa conversa, um deles disse que achou curioso, porque teve um montante de volume que eles estavam tirando e parecia que tirava, mas não dava efeito. Parecia que continua. Por quê? Aí depois eu procurei saber esse efeito será psicológico dos funcionários ou se algum estudo que falasse sobre isso. O volume da dragagem do canal do Cunha estaria voltando. Aí tem um estudo da UFRJ, do doutorado da geologia, que diz que nos rios da Baixada Fluminense, eles embaixo tem como se fosse um grande rio que carrega muito sedimento para o Baía de Guanabara. E aí, segundo esses estudos, que não foram concluídos ainda no Departamento de Geologia, diz que o sedimento então vai todo ali, uma parte do canal do Cunha. Então daria essa impressão para quem está dragando que tira sedimento e o sedimento volta. Como é só um estudo, é uma tese, está em encaminhamento, se de repente valeria a pena avaliar o quanto total sedimento foi tirado até agora e o quanto que voltou para aquela localidade. Porque a impressão que dá para os pescadores que ficam ali na maré é que não está dando muito efeito isso. Te respondo, pega a batimetria antes de fazer e pega a batimetria agora. Passa com uma embarcação lá antes que não passava e passa agora. Inclusive os estaleiros, todos dessa região aqui, estão revigorando. Não, sim, só esse trechinho. Mas o próprio canal tem a batimetria dele toda. Então a batimetria agora, própria quando você tira do lugar de sucção, é por desbarrancamento. Não é igual o camichel, você vai tirando e aquilo vai se acomodando. Então realmente leva muito tempo a impressão que dá. Você pode passar um dia inteiro dragando e você olha ali e parece que não dragou nada, porque você está desbarrancando, tirando. Demora para dar Obrigado. É só para tirar essa dúvida. Porque essa é uma questão que você me perguntava e você ficava nessa dúvida. Porque esse material vai te falar. Diferente da outra, que foi para o Michel. Tá ótimo, obrigado. Bom, boa noite. Boa tarde, né? Meu nome é Sobral, sou pescador profissional, sou lá da Colônia de Pescadores de Itaipu. Fui uma das pessoas que começou a conversar e a levantar essas polêmicas. E eu vou pegar desde o início sua fala, o Filipe. O Filipe tem que ganhar bastante aí, tentar resolver esse problema, a gente conhece isso, mas tem situações que dependem de você, a gente também sabe disso, e a gente tem que buscar realmente solução para o que acontece. Em relação à retirada lá do segmento interior da Baía de Guanabara,
quando eu fiz a primeira denúncia, foi no ano de 2000. Foram umas pequenas intervenções que já causavam alguns problemas, existiam reclamações, e bate justamente por isso que você está colocando. Eram pequenas intervenções, mas já causavam alguns problemas. E nós, na Colônia de Pescadores, nós não nos omitimos em encaminhar essas denúncias ao Ministério Público, né, tanto federal quanto estadual na época. Eu era diretor da Colônia de Pesca, eu tinha essa obrigação. Os 10 anos passados, que passaram, que vieram as grandes intervenções na empresa própria, e somar, né, que tem dentro, e começaram essas intervenções no ano de 2000, final de 2009, mais ou menos. Aí a situação ficou realmente insustentável. Começou realmente a causar grandes problemas para a pesca artesanal de rede malha, muitos nas redes. A pesca de mergulho também começou a ficar inviabilizada, tanto que hoje quase não existem profissionais mais trabalhando na área aqui. São poucos que ainda restam, porque as condições de trabalho nossa dependem da visibilidade de água, do fundo estar limpo, os locais onde faz as capturas tocas estarem limpas, não estarem cheias de lixo, né? E por aí vai uma série de outras situações. O que aconteceu? Mais uma vez, nós não nos omitimos e encaminhamos ao Ministério Público Federal, na época foi o federal mesmo, e foi resgatado pelo Ministério Público Estadual, que achou que era de competência do Ministério Público do Estado, por ser mais um licenciamento por parte do INEA. Então, quando começamos a fornecer esse material, fazer as filmagens, eu realizei as filmagens aquáticas, recebi as filmagens aéreas, coletei depoimentos de colegas de pescadores profissionais nas várias modalidades de pescarias de linha, rede de malha, mergulho, né? Dentro de todas essas reclamações que se tornaram denúncias, nós nos vimos realmente muito prejudicados e ainda avisamos que isso ia chegar, esse lixo, na praia, onde eu vou fazer discordar de alguns pontos com relação até ao carreamento, que nós contestamos isso também dentro do MP. Quando eu fiz a denúncia ao MP, eu tomei cuidado de dar uma olhada no IARIMA que existia licenciando licenciando a dragagem, a retirada do material. E dentro desse estudo de impacto ambiental, foi encaminhado um relatório de impacto ambiental simplificado para a área do descarte que estava incorporado no IARIMA para a retirada no interior da Bahia. E não um estudo de impacto ambiental na área a ser feito o descarte. Foi onde nós fizemos os encaminhamentos e era, de acordo com a resolução CONAMA, necessário ter sido feito esse estudo de impacto ambiental na área para o descarte, ou seja, na área a ser impactada. Por causa disso, ocorreu todos esses problemas. E não só a pesca foi realmente a primeira a se sentir impactada, violentada, e os pescadores sendo prejudicados com essa situação. Mas nós avisamos que isso ia chegar realmente nas praias e atingir a população, até que chegou na praia de Itacoatiara e o povo resolveu gritar, porque a areia pedia. Quando as crianças iam para casa, suas mães pegavam suas sungas e estavam com mau cheiro. Houveram discussões de proliferação de algas. Foi feito agora, nós tivemos lá no CLIP, né? Eu faço parte lá do CLIP. E dentro da última reunião com o CLIP, uma bióloga, a senhorita Raquel, ela fez uma observação e uma disposição de um trabalho feito com algas. E justamente coincide mais uma vez as datas. Há 10 anos atrás já existia um certo índice de contaminantes.
e essas algas que representavam esse índice, vamos dizer assim, de contaminação em águas rasas, na beira das praias, elas vinham sumindo de alguns anos, cada vez mais sumindo, até que no ano de 2009, 2010, principalmente no ano de 2010, se extinguiram essas algas. Ou seja, elas vinham caindo numa proporção bem suave, que já indicava índice de contaminação. Mas no ano de 2010, elas sumiram, uma proporção de 80% para 0. Né? Sumiram simplesmente essas algas, elas sumiram. Isso foi apresentado dentro da última reunião do comitê. Mas, hoje, o que me preocupa primeiro são várias as situações que vêm ocorrendo na nossa orla. Tá? Nós temos o problema aí do descarte, mas eu sou obrigado a falar do conjunto. Porque hoje nós temos, na Barra da Tijuca, como eu mandei uma carta para o Conselho ontem, né, temos uma Barra da Tijuca. Os difusores do esgoto lançado. Temos em Ipanema o esgoto da cidade do Rio de Janeiro também. Tudo sem tratamento primário, não é isso? Todos eles, nenhum tem que ter tratamento secundário. Pelo menos foi o que foi passado. Não, eu creio que não tem secundário não, acho que é primário sim. Mas só separar por só. Oi? Não, eu tenho que fazer uma retrospectiva da situação e o que está acontecendo, né? Então hoje o que acontece? Nós temos todos esses conjuntos, e agora vem ainda também a situação do comércio. O litoral de Maricá é um litoral remanescente, é o único local que ainda não existe impactado desta forma. Então, me preocupa hoje, com tudo isso que está acontecendo, o que nós vamos querer hoje para o nosso litoral, para nossas águas. Porque é recurso hídrico. Sei, temos que fazer lançamento de esgoto, sim, mas a que distância, Firmino? Eu cheguei um pouco atrasado na reunião e eu gostaria de saber a distância da costa, porque se todos falam aí também. Vai ser o próximo assunto. Estava esperando a sua chegada para começar. Eu sou muito obrigado, então. Não, é sofrimento. Não, mas então essa a conclusão. Eu queria deixar claro, então, só para terminar, que quando nós chegamos e pedimos para que fosse feito estudos além da linha dos 50 metros, as obras dos 50 metros, nós não pedimos para jogar na linha dos 50 metros. Vejam bem, nós achamos que fazer os descartes por terra da linha dos 50 metros é o crime que não está acontecendo. Que já ocorreu. O problema já ocorreu, é um problema grave. Tem reversão? Não sei. Mas nós precisamos do estudo de impacto ambiental na área de descarte. Entendeu? Esse é o ponto principal. Nós não pedimos para ter, a sociedade civil, ela não pediu para jogar nos 53 metros. Só sugeriu que fosse assim. Sugeriu que fosse acima da isóbata e que se fossem feitos os estudos necessários para a causa. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado.